Olá, telespectadores da TV Araçá. Nós estamos aqui hoje com um convidado especial no Falando Sério com Rosana Nazari, que é o Evandro Castanha, que é presidente do partido PSTU em Cascavel, e ele vai nos falar um pouquinho sobre o programa do partido e como os partidos de esquerda estão se organizando para as eleições de 2012. É um prazer tê-lo aqui, Castanha. O prazer é meu, a gente agradece já pelo espaço. O PSTU é um partido socialista, né, dos trabalhadores unificados, esse é o significado da sigla. E a gente parte do pressuposto de que a sociedade ela é dividida em classes sociais. Então, os partidos também são expressões políticas dessas classes sociais. Existem partidos que representam os setores médios da sociedade, existem os partidos que representam os trabalhadores, o proletariado, né? E existem partidos que refletem os interesses da burguesia industrial, da burguesia agrária. O PSTU é um partido que tem um programa voltado para a classe operária, fabril, especificamente, mas engloba também todos os trabalhadores, outros setores de trabalhadores também. Então, essa é a característica fundamental do PSTU. Nós temos alguns princípios, né, no caso da questão financeira, né, a gente não pode se propor a defender os interesses dos trabalhadores recebendo dinheiro de empresários das elites do nosso país. Então, a gente tem uma independência financeira, finanças próprias. Nós também não fazemos alianças, né, nem eleitorais no caso, com partidos da burguesia. Nós temos uma política de alianças com os partidos da esquerda socialista, especificamente. O nosso programa, então, é voltado para esses interesses, tem discussões assim a respeito do problema fundamental que hoje que é a dívida pública brasileira, né? Um dos pontos principais do nosso programa reivindica a velha bandeira da esquerda de não pagamento da dívida pública, né? O governo Lula foi eleito em 2001, dizendo que não se pode, tem que pagar a dívida porque pode acontecer uma catástrofe aqui no Brasil, os filhos dos gremistas vão nascer colorados se deixar de pagar a dívida, alguma coisa absurda. A gente vê aí, passaram-se 8 anos do governo Lula, mais um ano aí agora do governo Dilma, e a gente vê a situação da saúde pública, a situação da segurança, a situação da educação. Agora a gente está na campanha do plebiscito pelos 10% do PIB para a educação pública já, a gente vê a catástrofe que isso significa, né? E esse ano, por exemplo, mais de 40% do orçamento do PIB brasileiro foi enviado para pagamento de juros e amortizações da dívida pública, para agiotagem internacional. O que sobra é insuficiente, é claro, e não tem como você apresentar um programa hoje para a classe trabalhadora que defenda os interesses da classe trabalhadora sem levantar essa bandeira novamente. Ou seja, nós precisamos parar de pagar essa dívida absurda, imoral e ilegal, inclusive, que corrói o orçamento público do Brasil. Só para você ter uma ideia, quando Lula entra no primeiro mandato dele, em 2002, 2003, nós tínhamos uma dívida externa, aproximadamente 600 bilhões de reais. Ele sai em 2010, essa dívida está quase próxima de 2 trilhões. Né? Só de 2003 a 2010 foram pagos quase 2 trilhões só de juros e amortizações. Ou seja, a gente estava devendo 600, foi para 2 trilhões e só de juros foram pagos quase todo o valor de 2 trilhões da dívida. Então, foi pago muito mais do que se tinha de dívida e ficamos devendo além ainda do que foi pago. Então, essa dívida, para nós é central também, essa discussão da dívida pública no Brasil. Esse é um elemento importante. Outro elemento, acho, uma característica do nosso partido, é que a gente discute a questão das opressões. Tanto as opressões relacionadas ao machismo da nossa sociedade, ao racismo e à homofobia, né? Para nós, por exemplo, na questão específica da homofobia, é um absurdo. O nosso país hoje é um país que mais mata homossexual no mundo, né? E o Paraná está em segundo lugar aqui no Brasil, só perde para a Bahia. Então, isso nós temos que discutir. Isso é uma política que a gente já vem defendendo há algum tempo, a partir da nossa Secretaria LGBT, de exigência do governo federal, tanto do governo Lula como do governo Dilma, que se crie uma lei, ou seja, que se criminalize a homofobia no país e que, assim, fundamentalmente, que os homossexuais têm os mesmos direitos que os heterossexuais. É um absurdo tudo isso que está acontecendo, tanto a união civil como o direito à adoção, a constituição de família e o respeito fundamentalmente, né? As mulheres, o problema do machismo se acentuou, e não é porque a gente elegeu uma mulher para presidente que isso vai mudar. Você tem que ter política específica, pública, severa, para punir exemplarmente as agressões, do nosso ponto de vista. Nós temos que ter medidas
de financeiros, ou seja, investir pesado em creches para libertar a mulher do cuidado da criança no lar. Temos que ter investimento em restaurantes comunitários para que a mulher não fique responsável por fazer o almoço e a comida de casa. Nós temos que ter lavanderias públicas na cidade para libertar a mulher dos trabalhos domésticos. Assim, tem política específica, especificamente investimento também em casas-abrigos, investimento em pessoal, equipe técnica para amparar a mulher nas situações que acontecem de violência física, né, e psicológica, violência sexual que nós temos. E a questão do racismo, que a gente tem essa discussão, uma sociedade que a gente vive numa sociedade democrática, uma democracia racial, mas na prática a gente vê que não é nada disso. Esses dias mesmo atrás eu estava em frente a um colégio, e eu vi assim, dentro do colégio, no portão do colégio, um menino gritando para outro menino do lado de lá dentro frases absurdas que eu nem vou repetir aqui, que reflete todo esse preconceito racial que ainda existe na nossa sociedade. Então nós precisamos ter políticas e investimento pesado no combate às opressões aqui no Brasil. Castanha, uma coisa interessante que a gente observa, e nós vamos falar isso no próximo bloco, é relacionado com essas questões de discriminação racial, de gênero e tudo mais, mas também a questão do conservadorismo que existe ainda aqui na região oeste do Paraná em relação aos partidos de esquerda. E esse é um tópico para o próximo item do nosso programa, Falando Sério com Rosana Nazari. Perfect Video Produções. Produção de vídeo com profissionalismo e responsabilidade. Grupo Perfect de Comunicação. Retornando então com o programa Falando Sério com Rosana Nazari. No dia de hoje nós estamos com Evandro Castanha, presidente do PSTU, aqui de Cascavel. E nós vínhamos discutindo no intervalo essa questão de como os partidos de esquerda, que são partidos nanicos, como se diz, são pequenos partidos, muitas vezes sem recursos, como que nas eleições de 2012 nós pretendemos, ou vocês pretendem encarar as eleições e participar das eleições, trazendo esse vínculo com a questão do poder popular, ou seja, chamar a população para decidir sobre os destinos da cidade e não deixar mais só para os coronéis e os donos do poder econômico dominante aqui no oeste do Paraná e principalmente em Cascavel, Castanha. Bom, como dizia um poeta gaúcho antigamente, a gente é pequeno, mas não é pedaço. Ou seja, nós somos pequenos, mas nós temos um programa que é muito poderoso, um programa muito sério e que nós queremos levar esse programa também no processo eleitoral do ano que vem, com certeza. E a nossa política, eu acho que a gente está chamando a frente de esquerda, nós queremos discutir fundamentalmente com o PSOL e com o PCB, que estão no campo da esquerda socialista no Brasil. Nós queremos discutir um programa e a partir desse programa a gente definir nossos candidatos e as prioridades também na aplicação desse programa. Nós temos alguns critérios para isso, né? Um dos critérios fundamentais é a independência financeira, a independência de classe, é o velho classismo, né? Ou seja, a nossa campanha tem que ser financiada única e exclusivamente por trabalhadores, né? Não aceitamos de maneira nenhuma dinheiro de empresários, da grande burguesia. A gente tem experiência aí com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, que começa lá nos anos 80 com essa discussão e depois abandona no processo dos anos 80, 90, começa a receber dinheiro de empreiteiras, começa a receber dinheiro de multinacionais, de bancos, né? E deu no que deu. Aí o escândalo do mensalão, no primeiro ano do governo Lula, e agora 6 ministros já caíram por conta de problemas envolvendo tanto ONGs, tanto empreiteiras, né? O problema das obras da Copa e tal. E a gente vê como é que está a nossa situação aqui, né? Saúde, educação, tudo precária. Então, para nós, isso é um divisor de águas. Isso é importantíssimo a gente discutir. E, além disso, um programa socialista e revolucionário, né? Um programa que vise discutir a dívida externa e interna, ou seja, não pagamento da dívida externa e dívida interna. Nós queremos discutir isso profundamente nesse ponto do programa. Nós queremos discutir a estatização das empresas que foram privatizadas por FHC e que Lula e Dilma não tocaram nessa discussão, mantiveram, inclusive, privatizadas, e inclusive privatizaram postos de petróleo da Petrobras, é um exemplo disso. Agora o problema dos aeroportos,
os aeroportos. Então, nós queremos discutir a estatização de todas as empresas que foram privatizadas e nós queremos avançar nesse programa com a esquerda socialista aqui em Cascavel. Nós queremos um programa socialista para Cascavel. E, nesse sentido, vamos estar conversando aí com os camaradas do PSOL, com o pessoal do PCB e com a juventude, com os movimentos sociais aqui da cidade também queremos conversar com o MST, fundamentalmente, que é um dos mais importantes movimentos do Brasil hoje, sem terra, e é um movimento aqui em Cascavel que tem uma força importante, né, que tem uma reivindicação justa e que nós queremos levantar essas bandeiras também. Queremos discutir com o movimento estudantil da Unioeste, com o movimento secundarista aqui da cidade, levantar as bandeiras da educação, problemas da saúde aqui em Cascavel. Queremos discutir com os movimentos sociais e a partir dos movimentos dos sindicatos e tal, dos grêmios, tentar construir também um programa conjunto dos movimentos do MST, no caso, também, né, para levantar aqui para Cascavel. Uma coisa que eu acho importante, Castanha, é que é um momento de reflexão em relação à questão do que é esquerda, né? O que nós temos até então é um jogo de poder da direita, quer dizer, o próprio PT ele entra nesse jogo e participa desse jogo do poder da direita. No entanto, o que a gente percebe também é que a falta de informação em relação às questões dos partidos, a questão do partido para partidos de esquerda. Então, o nosso interesse é levar quanto mais informação o suficiente para quê? Porque se a gente se une com o poder econômico da direita dos donos do poder, a gente não pode fazer as reivindicações populares necessárias para uma política justa e distributiva para a região de Cascavel e do oeste do Paraná. Então, uma questão que nós propomos nesse momento é ampliar esse debate junto aos partidos de esquerda, de forma tranquila, colocando questões pontuais, relevantes, como a questão da melhora na educação, os 10% do PIB, como essa questões regionais também importantes, relativas à corrupção, aos funcionários fantasmas e tudo isso mais. Então, a gente está de olho, e é bom que a gente esteja de olho, que a gente é a oposição hoje, né? E como é que funciona isso para você, na sua opinião? Eu acho que é a velha frase clássica, quem paga a banda escolhe a música. Então, a gente quer ser financiado por trabalhador para você ter compromisso somente com os trabalhadores e não com os empresários da cidade. E a gente sabe que os interesses dos trabalhadores entram em contradição com os interesses dos empresários, por isso que nós temos greve, por isso que nós temos lutas, né, sociais. Então, isso é fundamental. Nós temos diferenças, eu acho, na esquerda brasileira, e isso se reflete aqui na esquerda cascavelense também, que eu acho que é o castrochavismo, que é fundamental, é um divisor de águas hoje, que a gente pode inclusive avançar nesse debate, né? Tem a ver com as revoluções árabes que estão acontecendo hoje, com a posição dos partidos de esquerda em relação, por exemplo, ao Gaddafi. Nós temos que avançar e discutir isso. Nós temos uma posição divergente de alguns partidos, queremos levantar isso de uma maneira séria, honesta, sincera, mas eu acho que o fundamental aqui é a gente construir uma frente de esquerda que nos una, né, em torno de um programa classista para que nós possamos dar uma opção da esquerda revolucionária para a classe trabalhadora aqui de Cascavel. Então, estamos concluindo hoje a entrevista com Evandro Castanha, presidente do PSTU, falando sobre o movimento de esquerda aqui no oeste do Paraná. E foi um prazer tê-lo aqui. E no próximo programa estaremos novamente falando sério com Rosana Nazari, trazendo temas do teu interesse.